Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula sobre o capítulo 6 do livro de vocês, chamado Os Antigos Gregos, tá? A gente já viu, desde o começo do ano, vários temas sobre história antiga, mas agora nós estamos chegando nos chamados dois principais temas de história antiga, que contam mais sobre a história do Ocidente, que são Grécia e Roma. Então, hoje nós estudaremos Grécia e mais para frente nós vamos estudar também Roma. Então, vamos lá, os antigos gregos, tá? Vamos fazer como a gente faz nas nossas aulas presenciais. Vamos analisar o livro. Então, capítulo 6, todo mundo pega aí o livro didático ou o PDF que eu coloco também nas nossas aulas aqui online e a gente vai acompanhar. Então, vamos lá, os antigos gregos. Todo capítulo a gente começa com uma fotografia. Então, nós temos aqui uma fotografia lá da Grécia, só que ela é atual. Então, vocês podem ver aqui ruínas da Grécia antiga e também as casas que existem lá atualmente, tá? Então, vamos lá, o resumo do capítulo. Povos gregos formaram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Eles absorveram muitos conhecimentos de outras sociedades, adaptando-os à sua própria cultura, e exerceram grande influência na formação do mundo ocidental. Várias áreas do conhecimento contemporâneo, como a filosofia, a ciência, a literatura, a escultura, a arquitetura e o teatro, foram influenciadas pela cultura grega. Além disso, muitas das palavras que falamos também têm sua origem na Grécia Antiga. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco sobre os antigos gregos e a importância de seu legado, tá? Então, você tem aqui, continua, né, aquela imagem, né, as ruínas aqui da Grécia Antiga, e você vê aqui que essa foto ela é mais ou menos recente, ela é de 2015, mostrando que lá na Grécia eles conseguem conservar o seu patrimônio histórico, né, e mesmo assim ter uma vida moderna. Continuando. Iniciando, né, os primeiros povoadores. Em 3000 a.C., a ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, era ocupada pela civilização cretense. Os cretenses, também chamados de minoicos, ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de cidades e portos e pelo comércio marítimo que realizavam com outros povos. Entre eles, os fenícios e os egípcios, que a gente já estudou nos capítulos anteriores, tá? Se a gente lembrar, os fenícios, eles eram povos que foram muito conhecidos na antiguidade porque eles se dedicaram ao comércio. Então, eles criaram embarcações e naquela região ali do Oriente Médio e da África, eles serviam também como um difusor cultural, porque eles iam em várias cidades, de vários locais, e acabavam pegando a cultura de um local, disseminando em outro, tá? E os egípcios, a gente viu um capítulo sobre eles, né? As coisas mais marcantes, aquela questão de foram os primeiros que começaram a mexer no corpo humano, né? Tentar ver como o corpo humano funciona por dentro, porque eles tinham aquela necessidade, né, da religião deles, que eles achavam que poderiam voltar um dia à vida, ou seja, reencarnar. E aí começaram a mexer nos corpos para tentar uma forma de poder conservar eles por mais tempo. Continuando, ó. Além disso, desenvolveram um tipo de escrita, conhecido como linear A, e destacaram-se por suas obras de arte e pela construção de grandiosos palácios, como o Palácio de Knossos. Aqui a gente tem uma descrição do que seria esse Palácio de Knossos, tá? E um artefato encontrado que data dessa época aqui da região da Grécia dos primeiros povoadores. Acompanhe aqui comigo, ó. Escavações arqueológicas realizadas em Knossos, principal cidade de Creta, revelaram a existência de um palácio que abrangia uma área de cerca de 22 mil metros quadrados. Esse palácio era a residência da família real e também o centro administrativo, econômico e religioso da ilha. Em suas dependências foram construídas armazéns e oficinas, além de santuários e residências para os funcionários. Durante as escavações foram encontrados também vários afrescos que representavam aspectos do cotidiano,
como cenas de rituais religiosos e prática de esportes. Porém, o que mais chamou a atenção dos estudiosos foi a presença de um complexo sistema hidráulico, que revela a importância atribuída à higiene corporal. Além de sanitários, havia uma rede de água e esgoto, inclusive com aquecimento de água. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque mostra que os antigos gregos eles tinham uma preocupação com a higiene, que mesmo a Grécia sendo a base da cultura ocidental, quando os estados europeus, né, quando durante a Idade Média eles começam a ser formados, essa questão da higiene aqui ela praticamente já não existe tanto. Né? Era muito comum lá na Europa as pessoas passarem dias, às vezes até um mês sem tomar banho, tá? Principalmente em algumas regiões mais frias da Europa. Mas aqui nesse período na Grécia, né, a Grécia a gente tem que ter uma ideia que a Grécia é um conjunto de ilhas, ela é litorânea, ela tem uma geografia e um clima mais temperado, então justificava aqui mais essa conduta de banhos e de situações hidráulicas para melhorar a higiene das pessoas, tá? Continuando. As escavações feitas nos arredores do palácio revelam que esses benefícios não eram compartilhados por todos os habitantes da cidade, sendo reservados apenas à família real e aos membros da corte. Isso é um traço bastante comum, tá, galera, de civilizações antigas. A diferenciação social, a hierarquia social. Então, você vai ter sempre uma classe dominante que usufrui de determinados benefícios, enquanto a gente tem uma classe mais pobre que ela vai ter apenas a atribuição de trabalhar e de pagar impostos, tá? Mas sem de atribuir, né? Sem poder usufruir, na verdade, de benefícios nessa sociedade, tá? Então vocês veem aqui que esse vaso ele é por volta de 1500 a.C., encontrado nas ruínas do Palácio de Knossos, nessa ilha de Creta, tá? Continuando aqui, ó. Aí você tem a civilização creto-micênica. Enquanto a ilha de Creta, a civilização minoica vivia sua época áurea, tá, galera? Que significa a época que ela foi mais forte, que ela foi mais bonita, que ela se desenvolveu mais. Povos de origem indo-europeia. O que seria essa indo-europeia? Toda vez que tem essa sublinhado aqui no livro, tem a explicação aqui ao lado. Vamos ver. São povos originários das regiões do Planalto Iraniano ou das estepes da Ásia Central, que chegaram à Europa no final do período Neolítico. A língua falada por esses povos, o indo-europeu, é chamada por alguns estudiosos de língua mãe, pois deu origem a diferentes idiomas, entre eles o grego, o latim e o germânico. Tá? Então, está aqui a explicação do que seriam esses povos de origem indo-europeia. Instalavam-se em diferentes regiões da Península Balcânica. Entre esses povos estavam os aqueus, que se estabeleceram principalmente na região do Peloponeso e fundaram cidades como Micenas, Tirinto e Argos. Micenas, a mais importante delas, tornou-se o centro da expansão da civilização aqueia, que também ficou conhecida como civilização micênica. Tá? Então, aqui a origem dessa civilização micênica. Os micênicos realizavam trocas comerciais com outros povos. Suas peças de cerâmica eram vendidas em diferentes regiões do Mediterrâneo, no sul da Península Itálica e também no Egito. Tá? Eles também mantinham relações comerciais com os cretenses, dos quais absorveram muitos conhecimentos. Com os artesãos cretenses, eles aprenderam a fundir o bronze e a produzir objetos de marfim, ouro e prata. Além disso, adaptaram o seu sistema de escrita e passaram a utilizá-lo para controlar os estoques de alimentos e registrar dados sobre os tesouros do palácio. Isso aqui é um dado muito importante sobre a história antiga, tá, galera? Que muitas dessas civilizações elas desenvolvem a linguagem, elas desenvolvem conceitos matemáticos para poder controlar, né, poder trabalhar com o seu comércio. Né? Então, o comércio ele foi um incentivador também do desenvolvimento tanto da escrita quanto da matemática, porque ela era muito útil para poder estar sempre noção de
quanto você tem nos seus estoques de alimento, quanto foi vendido, tá? Então, foi muito para o comércio, né? Foi muito importante se desenvolver tanto a escrita quanto a matemática. Continuando, por volta de 1450 a.C., uma série de catástrofes naturais atingiu a ilha de Creta, destruindo seus portos e tornando suas cidades vulneráveis. Valendo-se da fragilidade de seus vizinhos, os micênicos invadiram Creta e tomaram o palácio de Knossos. Desde esse momento, o intercâmbio entre essas duas culturas tornou-se mais intenso, dando origem à chamada civilização creto-micênica, considerada por muitos estudiosos a ancestral direta da civilização grega antiga, tá? Então você teve uma série de invasões aqui nesse período que fez com que essas duas civilizações acabassem meio que se misturando, tá? Vamos continuar aqui. Na próxima página, a gente começa a falar sobre mundo helênico. E a gente vai ver uma diferença, tá? De como a Grécia ela é vista pelo resto do Ocidente, tá? Vamos acompanhar aqui, ó. Os povos indo-europeus foram os principais fundadores das cidades-estados na Elade antiga. Elade? Mas a gente está falando de Grécia. Esse nome Elade, de onde é que vem? A gente vai ver já já. Durante o período clássico, as que mais se sobressaíram foram Esparta e Atenas. Eram as duas cidades-estados da Grécia que foram as mais famosas, tá? Até hoje, tanto quando a gente vê filmes, seriados, videogames, livros, sempre eles, quando se retrata a Grécia Antiga, geralmente se fala de Esparta e de Atenas. Outras cidades helênicas, no entanto, também alcançaram grande desenvolvimento e destacaram-se em diferentes regiões da Grécia, tá? Então, vamos ver aqui do lado que história é essa de Elade e de helenos, tá? Olha só, a origem do termo helênicos, heleno, está relacionada a uma antiga tribo que se fixou na região da Tessália, ainda no período neolítico. Seu significado se refere ao nome que os próprios helenos davam à sua pátria, Helás ou Elade. Continuando aqui, ó, Graecos, grego, por sua vez, era o termo utilizado pelos romanos para designar os habitantes da cidade de Graia, na Elade antiga. Com a expansão do Império Romano, esse termo passou a ser usado para se referir a todos os habitantes da Elade. Então vamos lá, galera. Ó, se vocês não entenderam, é o seguinte: nós chamamos o povo da Grécia, né, de gregos, e chamamos aquele país de Grécia, né, o país que existe hoje de Grécia. E o antigo também, da antiguidade, a gente chama de Grécia. O nome do capítulo é Os Antigos Gregos. Só que eles não se chamam assim. Para eles, o nome deles é Helás. O nome da Grécia se chama Helás, e quem mora lá, né, quem nasce lá, são os helenos. Da onde que vem esse termo grego? Vem dos romanos. Os romanos tinham uma mania de sempre atribuir nomes a aquelas coisas que eles conheciam muito pouco ou que eles não conheciam. Por exemplo, eles chamavam todos os que viviam fora do Império Romano de bárbaros. Era um nome que eles davam para quem estava fora do Império Romano e não fazia parte da civilização romana. No caso dos gregos, eles pegaram uma pequena região, né, que existia na Grécia Antiga, que era essa Graia, e eles começaram a denominar que todo mundo daquela região era gregos, era graecos, né, do latim. E aí, quando a cultura ocidental ela começa a se difundir mais, ela vai pegar como herança o Império Romano. E aí o Império Romano chama eles de grego. Então é por isso que até hoje nós chamamos eles de grego. Mas eles se chamam de helenos e o nome do país eles chamam de Helás. Aqui a gente tem algumas moedas da época, tá, galera? Ó, algumas moedas daquela região. Ó. Você tem aqui, ó, nas cidades-estado helênica, o comércio era dinamizado pelo uso de moedas feitas de prata, bronze e ouro, principalmente acima das moedas, principalmente, tá? Desculpa. Acima, moedas gregas de prata, produzidas no século 6 a.C., tá?
também tem no século V e no século IV a.C., respectivamente. Aí, galera, a gente vem aqui para um mapa, tá? Onde a gente consegue ver a região da Grécia, né? A gente pode ver que essa região aqui, a gente já estudou bastante, a gente já viu aqui no Mar Mediterrâneo, foram aonde, perto dessa região, onde surgiram as primeiras civilizações aqui no Oriente Médio, tá? Só que agora a gente vai estudar essa região aqui. Vocês podem ver que a Grécia, ela é um conjunto de ilhas. Vocês veem aqui Olímpia, Esparta, Corinto, Atenas, tá? Ficam todas nessa região. E aqui vocês podem ver que eles dominaram vários locais também nessa região, não só aqui na ilha, eles dominaram em outros locais. Vocês podem ver aqui, ó, que você tem essa cor rosa, significando todos os locais aonde os gregos dominaram, tá? Depois a gente passa aqui para uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo, galera? É mais ou menos uma definição de como durante o tempo essa civilização grega ela se comportou. Você tem aqui, primeiro as datas, tá? Por volta de 2000 a.C., 1500 a.C., 1000, né? E 500 a.C. Lembrando, essas datações antes de Cristo, com o passar dos anos, ela vai diminuindo até chegar no ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo, tá? Então você vai ter aqui período homérico, período pré-homérico, desculpem, são os primórdios da civilização grega, depois o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, tá? Continuando. Agora nós vamos ver, galera, uma descrição sobre Esparta. Esparta foi uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga e, como eu falei anteriormente, ela é muito utilizada hoje na cultura ocidental. Então, quando passam filmes, né, tem um filme que é muito famoso, que é o 300, que ele mostra soldados espartanos resistindo a uma invasão do Império Persa, dominado pelo imperador Xerxes, tá? Então, é um filme muito conhecido que utiliza os espartanos como um ponto de cultura, né? Existem videogames, existem livros, quadrinhos que utilizam muito Esparta. E por que eles utilizam muito Esparta? Porque era uma região, uma cidade, que ela foi muito caracterizada pela difusão do militarismo. Então eles se tornaram guerreiros, eram guerreiros que defendiam aquela região e também atacavam outras regiões. Vamos ver aqui como é a história de Esparta, tá? Acompanhe aqui comigo. Esparta foi fundada pelos dórios na região da Lacônia no século 9 a.C. Essa região montanhosa e repleta de pântanos não favorecia o uso de embarcações. Assim, os espartanos não desenvolveram boas técnicas de navegação, dedicando-se ao treinamento militar na maior parte do tempo. Então, há uma certa explicação. Geograficamente, a cidade de Esparta ela não era tão bem localizada perto de rios ou do mar Mediterrâneo. Então, por isso, eles não desenvolveram tanto o comércio marítimo e aí se dedicaram mais à questão militar. Continuando, a conquista de territórios. No século VIII a.C., os espartanos já haviam conquistado e subjugado os povos de toda a região da Lacônia e da Messênia. Ao conquistarem esses territórios, dividiram e distribuíram as terras entre si em lotes. Os povos conquistados, em vez de serem expulsos ou vendidos como escravos, que era uma prática comum na Grécia Antiga, foram obrigados a permanecer e a realizar os trabalhos agrícolas necessários para o sustento de Esparta. Esses povos, denominados ilotas, representaram a principal força de trabalho na sociedade espartana. Então, olha só, era muito comum quando havia esse tipo de conflito que os rivais eles fossem expulsos daquele local. Só que os espartanos
faziam com que essas pessoas fizessem trabalhos dos quais eles não faziam, porque como eles se concentravam na questão do militarismo, né, de treinar, de lutar, de tentar invadir um outro território, defender o seu território, quem é que ia plantar ou colher? Então, eles começaram a fazer com que essas pessoas fizessem isso, tá? Continuando aqui, a gente tem um texto falando sobre os ilotas, ó. Os ilotas eram obrigados a dar aos espartanos uma porcentagem dos frutos da terra. Normalmente, a metade, como se fossem meeiros. O que seria meeiros? Vamos ver aqui ao lado, ó. Meeiro, indivíduo que cultiva a terra de outra pessoa para quem tem de entregar parte da produção. Isso aqui foi muito comum na Idade Média e no interior do Brasil, no começo da colonização também. É quando você arrenda a terra de alguém, você pede para morar naquela terra, só que para pagar o aluguel dessa terra você tem que dar parte do que você produz para o dono da terra, tá? Continuando. Os ilotas não eram escravos. Isso mesmo, não eram escravos, porque não eram de fato propriedade dos espartanos. Eles eram submetidos, mas formavam uma comunidade à parte. Embora não tivessem direitos legais e pudessem ser mortos por qualquer espartano sem que este sofresse nenhuma punição pelo assassinato. Isso aqui é um trecho, ó, deste livro, Grécia e Roma, né? Desse autor aqui, Pedro Paulo Funari. Galera, é uma coisa que vocês têm que ter bem em mente, tá? Escravidão, ela é um status do qual a pessoa tem, tá? Então, o que caracteriza a escravidão? É quando uma pessoa, ela é propriedade de outra, certo? No caso aqui dos ilotas, né, eles não eram propriedades. Por exemplo, o cara não tinha uma carta, um documento que dizia que aquelas pessoas eram propriedade dele, que eles eram donos dela. Apesar deles forçarem, né, eles com o poder das armas, eles forçarem essas pessoas a trabalhar para eles, né, de maneira, né, forçada, tá? Mas não eram escravos, né? O escravo é quando você tem a posse daquela pessoa, quando você é dono. É mais ou menos como quando a pessoa compra gado. Você é dono daquelas cabeças de gado, tá? Então, a escravidão ela é caracterizada por isso, quando a pessoa é dona de outra, tá? E infelizmente, na história da humanidade, durante muito tempo isso foi permitido, que um ser humano pudesse legalmente ser dono de outro, né? Graças a Deus isso não existe mais, mas durante muito tempo isso foi permitido. Continuando, ó, aqui. Além dos ilotas, outros povos que foram subjugados por Esparta também integraram a sociedade espartana. Eram os chamados periecos, pessoas livres que habitavam regiões periféricas de Esparta. Eles não tinham direitos políticos e praticavam atividades ligadas principalmente ao artesanato e ao comércio. Os únicos que podiam participar da vida política eram os homens nascidos em Esparta, os homoioi, que significava na língua dele os iguais. Como eram chamados os espartanos de origem dórica? Administravam a cidade e exerciam o ofício militar, sendo proibidos de realizar atividades ligadas ao comércio e à agricultura, tá? Então, galera, a gente vai ver aqui, estudando Grécia Antiga, que, por exemplo, lá em Atenas vai surgir a democracia, né? Democracia que é o regime que emana do povo, que dá poder ao povo. Só que a gente vai ver durante os estudos que, nesse período, essa democracia era para um grupo privilegiado, né? Ó, um grupo como esses aqui, os iguais, eram as pessoas mais ricas e mais poderosas desse local. As pessoas mais pobres não tinham direito de participar. Então, o conceito de democracia do mundo antigo, ele era bem diferente do nosso conceito de democracia do mundo atual. Hoje, no mundo atual, né, por exemplo, no Brasil, a partir do momento em que uma criança nasce e que ela tira a sua primeira documentação, que no caso é a certidão de nascimento, ela já faz parte da democracia, ela já está usufruindo dos direitos, né? E logo após ela também vai ter os seus deveres. Mas, por exemplo, quando uma criança nasce, ela já vai ter o direito a saúde, então ela vai ter direito a ir num posto de saúde, num hospital público. Quando ela tiver maior, ela vai
poder utilizar a escola e, com o tempo, ela também vai ter os seus deveres, né? Que não descumprir a lei, né? Vai ter que trabalhar e assim por diante, tá? Então, todo mundo hoje em dia é um cidadão. Na Grécia Antiga, essa cidadania, essa democracia era apenas para os mais ricos. Continuando, ó, agora a gente vai ver a questão do militarismo lá em Esparta. Ó. O militarismo era uma característica marcante de Esparta. Até completar 60 anos, todos os homens espartanos eram considerados guerreiros. Essa preocupação com a questão militar teve origem principalmente nas guerras de conquista. Durante esses conflitos, um grupo minoritário, os homoioi, dominava um grupo muito maior, que eram os ilotas e os periecos, razão pela qual se sentiam constantemente ameaçados. Lembrando, tá, galera? A gente estava falando aqui, ó, esses caras mais ricos, eles dominavam esse local. Enquanto você tinha também os ilotas, lembram que eles pegavam aquelas pessoas que eles dominavam e forçavam elas a trabalhar, eram os ilotas. E os periecos, que eram pessoas livres, mas que também não tinham participação política. E como esses homoioi, eles eram os mais ricos, mas a gente tem que ter bem essa noção, eu já falei isso para vocês em sala de aula. Em todas as sociedades, a gente tem uma diferenciação entre ricos e pobres, sendo que sempre os ricos são a minoria da população, enquanto que a maioria sempre são os mais pobres. Então, essa minoria aqui dos homoioi tinha medo que essa maioria aqui se revoltasse contra eles. Então, por isso, eles se concentraram tanto nesse aprimoramento militar, para até evitar que esses dois tentassem algum tipo de revolta, tá? Porque eles se achavam constantemente ameaçados por essa população que era explorada por eles, tá? Com isso, eles implementaram um rigoroso sistema para a manutenção da ordem nas terras conquistadas. E essa preocupação era constante, pois muitas vezes os ilotas se revoltavam contra os espartanos, tá? A gente tem aqui essa imagem, tá, galera? Que é uma imagem muito comum dos soldados espartanos, com esse adereço aqui no elmo deles, né? No capacete, tá? E a gente tem aqui a descrição, ó, que é um busto de mármore do século V a.C., representando um governante espartano. Outra coisa interessante sobre Esparta era a educação, já que como eles eram voltados para o militarismo, a educação também tinha que ter esse viés, tá? Então vamos ver aqui, ó. A educação espartana, Em Esparta, a educação, tanto de meninos como de meninas, era rígida. Desde pequenas, as crianças espartanas passavam por um rigoroso treinamento físico. Os meninos eram treinados para se tornarem guerreiros. As meninas, por sua vez, eram preparadas para serem mães de filhos fortes e saudáveis, tá? Então a gente já vai ter aquela primeira diferenciação na sociedade. Meninos treinam para ser guerreiros e as meninas, elas têm que ter uma saúde, uma boa saúde para poder dar filhos para esses guerreiros, que são os guerreiros do futuro, né? As novas tropas que vão aparecer. Então a mulher ela era vista dessa forma, tá? Aos 7 anos, os meninos iniciavam um treinamento militar bastante exigente, que incluía exercícios físicos, técnicas de sobrevivência e de combate. Ó, isso apenas aos 7 anos. Quando jovens, aprendiam a ler e a escrever, apenas o considerado necessário para um guerreiro. Deveriam respeitar as ordens, falar pouco e objetivamente. O casamento era permitido para os homens somente após os 30 anos, e mesmo assim não deixariam de prestar seus serviços militares. Ou seja, então, o que a gente consegue retirar daqui? Se o casamento só era permitido para eles após os 30 anos, então quer dizer que os primeiros 30 anos da vida de um garoto, né, que depois se tornaria um homem, é completamente dedicado ao treinamento militar, né, sem ter nenhum tipo de que deveria ser para eles distração, né? Então, imaginem como seria a vida totalmente regrada desses soldados, tá?
E mesmo assim não deixaram de prestar seus serviços militares. Ou seja, então, mesmo depois de casados, né, eles ainda tinham obrigações com o exército. A gente viu lá em cima, né, antes, que até os 60 anos os homens ainda prestavam serviços militares, tá? Então, continuando aqui, ó, o governo de Esparta. Isso aqui foi uma característica muito marcante do governo da cidade de Esparta, porque eles tinham um governo diferente. Era uma diarquia, que eu acho que muitos de vocês não ouviram falar ainda sobre isso. Então vamos ver aqui, ó. Em Esparta governavam 2 reis, regime denominado diarquia. Eles acumulavam poderes administrativos, religiosos e militares. No entanto, seus poderes não eram absolutos, podendo ser controlados pelos seguintes órgãos que a gente tem aqui embaixo, ó, o Eforato, a Gerúsia e a Ápila. Mas isso já é interessante porque, tanto no mundo antigo quanto no final da Idade Média, quanto no começo da Idade Moderna, era extremamente comum regimes chamados de monarquias, né? E da onde que vem essa monarquia? Se você separar os prefixos gregos, mono significa um, tá? E essa arquia significa o governo, tá? Então, uma monarquia é o governo de um. Uma diarquia é o governo de dois, que era a característica da cidade de Esparta, tá? Nas outras cidades não havia esse tipo de governo, mas em Esparta 2 reis governavam, tá? Então você tem aqui outros órgãos que também ajudavam nessa administração lá de Esparta. Então os reis eles não podiam fazer tudo que eles quisessem, né? Então você tinha o Eforato, que eram 5 magistrados denominados éforos que exerciam o poder por 1 ano. Quais eram as funções dele? Fiscalizar as ações dos reis e dos membros da Jerusa e da Ápila. Além disso, eram responsáveis pelo controle do sistema educacional em Esparta. A Gerúsia, os 2 reis e o conselho de anciãos, formado por 28 gerontes, espartanos com mais de 60 anos de idade, que exerciam o poder vitalício. Vitalício, lembrando, tá, galera? É vida toda. Então, quando o cara chegava nesse cargo aqui, ele ficava até a sua morte. Qual era a função da Gerúsia? Formular as leis da cidade, julgar os crimes cometidos e decidir sobre a participação de Esparta em guerras. A Ápela, todos os cidadãos espartanos com mais de 30 anos. Qual era a função da Ápila? Escolher os membros da Gerúsia e do Eforato e votar as propostas de lei. Nesse período, galera, ficou muito famoso a questão das guerras que existiram entre a Grécia e a Pérsia. Eu já falei um pouco antes sobre o filme chamado 300, em que nesse filme foi visto a guerra greco-pérsica, tá? É um imperador da Pérsia, o Xerxes, que tenta invadir a Grécia, tá? E aqui a gente vai ver, ó, guerras greco-pérsicas. No século V a.C., os gregos se envolveram em uma série de conflitos com o Império Persa, um dos maiores da antiguidade. Comandados pelo imperador Dário, os persas invadiram e dominaram várias cidades helênicas, passando a cobrar impostos dos seus habitantes. Em Mileto, no entanto, a população se recusou a pagar os impostos. Com isso, uma legião de soldados persas estrangeiros, mercenários e escravos invadiu a cidade, destruiu suas muralhas, matou seus habitantes e escravizou os sobreviventes. Diante dessa ameaça, habitantes de outras cidades gregas também se rebelaram. O rei Dário enviou aproximadamente 50 mil soldados para combatê-lo. Mesmo contra esse expressivo exército, os gregos foram vitoriosos. Mais tarde, sob o comando do rei Xerxes, que é aquele que mostra no filme, tá? Então já é um sucessor do Dário, que foi o primeiro que tentou invadir a Grécia, mas ele foi derrotado, e depois o Xerxes, que era filho do Dário, vai tentar invadir também. Os persas tentaram nova ofensiva e enviaram um exército ainda mais poderoso. Os gregos decidiram resistir e defender seus territórios. Após importantes vitórias, como na Batalha Naval em Salamina, 480 a.C., e no campo de Plateia, 479 a.C., os gregos afastaram a ameaça persa. Então, galera, aqui a gente tem
um resumo, né, do que foi essa cidade de Esparta, tá? Então a gente viu aqui como era a educação, por que que eles eram tão voltados para o militarismo e aqui ficou muito bem caracterizado, tá? A importância que os espartanos tinham em defender também essa região da Grécia. Então, quem quiser saber mais, tiver coisas sobre cultura, sobre os espartanos, podem ver esse filme que eu citei, que é o 300, mas também tem outros que falam sobre Esparta, tá? Continuando aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre Atenas, tá? Atenas, ela foi também uma cidade muito importante junto com Esparta, mas eu acho que ela é ainda mais importante, primeiro porque ela foi o berço do surgimento da filosofia, da política, da democracia, tá? E ela é muito estudada até hoje e ela também, assim como Esparta, também serve como base para a cultura ocidental. Então, muito do que foi criado aqui é utilizado até hoje em várias culturas do mundo. Na cultura do entretenimento, também. Filmes, livros, revistas também são baseadas na história de Atenas e também nos seus mitos, tá? Então, vamos ver um início aqui sobre a cidade de Atenas. A cidade de Atenas foi fundada pelos jônios no século 9 a.C. e por cerca de 200 anos seu regime político foi a monarquia. Olha só como já era diferente de Esparta. Esparta, diarquia, 2 reis. Em Atenas você vai ter uma monarquia, apenas um rei dominando a região. Nesse regime governava um só rei, também chamado de Basileu, cujo poder era limitado apenas por um conselho de aristocratas, o Areópago. Ao final desse período, entretanto, a aristocracia foi aos poucos assumindo as funções do rei, conduzindo a transição para um regime oligárquico. Galera, aristocrata é uma palavra, né? Aristocracia é um grupo de pessoas que tem poder em algum determinado local. Tá? Então, se você falar aristocracia grega, era um grupo de pessoas que tinha dinheiro, influência, então eram as pessoas mais ricas daquele local. E quando você fala que eles se juntaram e começaram a tomar as funções do rei, o poder do rei, e depois eles fazem uma transição da monarquia para um regime oligárquico, você vai ter formado ali uma oligarquia, tá? E o que seria uma oligarquia? Ó? Toda vez que tem é sublinhado, tem a explicação aqui ao lado. Ó. Governo ou poder de um pequeno grupo de pessoas. Oligarquia significa governo de poucos. Lembram que eu falei que na história da humanidade, sempre nas sociedades, a maioria das pessoas são pobres e a minoria das pessoas são ricas? Então, se você está falando que é um governo de poucos, da minoria, você está falando que é um governo dessas pessoas ricas, que vão começar a tomar conta de Atenas. Então, vai ser um grupo de pessoas, um grupo de familiares, que vai ser uma oligarquia, que vai tomar conta de Atenas, e não mais um rei, tá? O domínio político das aristocracias, além de derrubar a monarquia, resultou na desapropriação das terras dos camponeses, que ficavam cada vez mais pobres e endividados. Sem recursos econômicos, eles eram obrigados a hipotecar suas pequenas propriedades e muitas vezes ainda não conseguiam saldar as suas dívidas. De novo, galera, hipotecar, fazer uma hipoteca. O que seria isso? Aqui do lado, ó. Hipotecar, ato de oferecer uma propriedade como garantia de pagamento para a obtenção de um empréstimo, tá? Aqui no Brasil isso não é tão comum, tá, galera? Não é tão comum a pessoa, por exemplo, pegar a sua residência, ir ao banco, né, com o documento da residência e pedir um empréstimo no banco, oferecendo a sua casa como garantia do empréstimo. Ou seja, se a pessoa não pagar o empréstimo, o banco vai ficar com a posse da casa da pessoa. Mas em muitos locais no mundo ainda é muito utilizado isso aqui. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se vocês prestarem atenção em filmes e seriados, geralmente pessoas que têm dificuldades financeiras elas dizem que não está conseguindo pagar a hipoteca. Então, o que é isso? Ela já teve uma dificuldade financeira antes, precisou de dinheiro emprestado no banco e deu como garantia a sua residência. Que se não pagar o empréstimo, o banco toma a casa, tá?
Continuando, nesses casos era comum oferecerem seus filhos ou a si mesmo como escravos para pagarem o valor do empréstimo. Essa situação gerou uma grande concentração de terras nas mãos da aristocracia, ocasionando tensões sociais, tá? Então, os ricos, eles acabavam dominando o pobre dessa maneira, né? Emprestavam dinheiro a eles, eles ofereciam suas terras, não conseguiam pagar e eles tomavam essas terras dos mais pobres. E também essa questão da escravidão, tá? E aqui a pessoa se oferecia como escravo. Vale uma explicação sobre isso, tá, galera? Que na Grécia Antiga a escravidão ela não era, por exemplo, como dos africanos que vieram aqui para o Brasil. O que acontecia? O africano, quando ele vinha para o Brasil, ele vinha como uma propriedade. Ele era comprado lá na África, ele vinha para cá acorrentado e ele era forçado a trabalhar, né? Então ele era uma propriedade. Ele era como um animal que pertencesse àquela pessoa, né? Uma coisa terrível, mas era assim que funcionava no mundo antigo. Mas na Grécia, muitas vezes a pessoa, quando tinha uma dívida, ela se oferecia como escravo para trabalhar para uma pessoa. Então, por exemplo, por 2 anos ela se oferecia para pagar uma dívida que ela estava devendo, né? Para uma pessoa. Então, era um pouquinho diferente. Aí, passados aqueles 2 anos de trabalhos forçados, a pessoa era livre de novo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem da Grécia Antiga e você tem aqui o conceito de aristocracia, que eu acabei de falar agora há pouco. Então, vamos ver, ó. Em Atenas, o termo aristocratia, governo dos melhores, era usado para fazer referência ao pequeno grupo de pessoas que detinham o poder e transferiam-no aos seus descendentes. Essas pessoas acreditavam que seus ancestrais eram guerreiros que haviam fundado a cidade de Atenas. Já nos períodos medieval e moderno, o uso desse conceito foi ampliado e muitas vezes usado como sinônimo de nobreza. Atualmente, ele é usado de maneira ainda mais genérica, sendo empregado para fazer referência de modo geral aos grupos sociais privilegiados, que foi o que eu acabei de explicar. Via de regra, é isso. Quando você fala de aristocracia, você está falando daqueles grupos privilegiados. Esses caras aqui no começo, eles se achavam descendentes dos fundadores da cidade, mas isso era uma justificativa para legitimar esse poder que eles tinham sobre os outros. Tá? Então, era um grupo pequeno que dominava uma região. Então, forçava os outros a trabalharem para eles, faziam esses empréstimos, depois tomavam as terras das pessoas que não conseguiam pagar, e aí eram eles que dominavam essa região da Grécia, tá? Eram os de Atenas, eram os aristocratas, tá bom? Galera, ó, a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo, tá? Então a gente viu aqui os primeiros fundadores da Grécia, a gente viu sobre Esparta e a gente viu o início aqui sobre Atenas, tá? Na próxima aula a gente vai continuar estudando Atenas, a gente vai ver o surgimento da política, da democracia, os Jogos Olímpicos, a questão da cultuação do corpo no período da Grécia Antiga, tá? Então, na próxima aula a gente estuda isso aqui. Nessa semana a gente não vai ter atividade, tá? Então é só a videoaula. Assistam a aula, acompanhem aqui com o livro, né? A gente vai falando aqui, explicando o conteúdo e vocês com o livro vão acompanhando, tá? Porque isso aqui é uma aula mais de revisão. Então, na próxima aula a gente continua aqui o capítulo sobre Grécia Antiga. Tchau, pessoal!